Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. E na live de hoje, eu vou trazer para conversar comigo uma aluna do Método Pilates Online. Hoje eu vou conversar com a Neide Marco, vai contar para mim um pouquinho da história dela, como ela se sentia antes das aulas do Método Pilates Online e qual foi a transformação que ela alcançou através das nossas aulas. Aham. E você é da onde? Eu sou do Ceará, de uma cidade chamada Iguatu. Do Ceará. Que legal! Que legal. E me conta uma coisa, você, qual que era o seu grande problema, assim? Por que que você procurou as aulas do método Pilates online? Não, primeiro porque eu gosto muito do Pilates, né? Já tinha praticado antes e o Pilates me faz muito bem. E, Uhum, assim, pela necessidade que eu tinha de fazer uma atividade física mesmo, e como a gente não estava saindo de casa de jeito nenhum, né? Depois eu vi pelo Instagram, e aí comecei a pesquisar tudo, aí eu digo, vai ser uma saída para mim, vai ser o Pilates online, eu vou experimentar isso daqui. E aí foi isso mesmo, pela necessidade, né, de você já na faixa de 50 anos, aí de repente parar tudo, né, assim, eu já tinha essa prática, né, porque eu fazia 2 dias musculação, 2 dias pilates, né, antes. uhum. Até 2019 eu fazia isso regularmente. E aí depois eu parei e fiquei, aí me senti travada, né? Eu estava realmente me sentindo travada. Você começa a perceber mesmo, alguns movimentos que você fazia com muita facilidade, aí já começa a sentir dificuldade, e também a questão de dores nas costas, né? Eu sentia muitas dores nas costas, e o Pilates, ele resolve muito isso em mim. E qual movimento que você achava que você estava travada? Tinha alguma coisa assim no seu dia a dia que estava difícil de fazer? O movimento, por exemplo, mesmo de agachar, pegar alguma coisa no chão, assim, as pernas, os joelhos começaram a doer, tá entendendo? Comecei a sentir como se eu tivesse muita tendinite. Teve uma fase que eu precisei tomar muito anti-inflamatório, porque ficava mesmo, no braço, né? Ou qualquer coisinha eu sentia que estava como se tivesse com tendinite mesmo, e no joelho, principalmente no joelho. Tá, entendi. E me fala uma coisa, quando você lembra como que você me conheceu? Faz tempo que você conheceu a minha página? Faz tempo? Começou a Eu aparecer? comecei a ver, eu acho que você foi abrir uma turma quando você coloca aquela divulgação patrocinada lá no Instagram, né? Aí eu comecei a ver, porque eu já estava pesquisando alguma coisa sobre Pilates online. Eu não sabia, ninguém tinha me dado essa informação, ninguém tinha essa informação aqui. E Hum, ainda muita desconfiança das pessoas, né? Achando, né, que não daria certo. Pilates online, eu acho que não dá certo, não, eu não faço, né? Então, assim, comecei a conversar. Eu dizia para as minhas amigas, eu acho que para mim a saída vai ser Pilates online. Eu não tenho coragem de sair para ir para a academia, porque mesmo na pandemia teve alguém ainda que se arriscou, né? Que ficou assim, no auge da pandemia, mesmo aqui na minha cidade. Aí eu disse, eu não tenho coragem, primeiro, porque eu tenho um pai e uma mãe que são idosos, e eu tenho que me preservar, eu não posso estar saindo, né, colocando eles em risco. Então, eu tenho que ver. Mas ficou aquela polêmica da questão que atividade física online, né, não daria certo. E aí teve um período que eu tenho uma filha que mora em Fortaleza, e ela veio passar um final de semana aqui, e na segunda-feira, quando ela foi voltar, foi quando iniciou o lockdown lá em Fortaleza.
Então, ela ficou... A minha cidade são 400 quilômetros distante da capital. E aí ela teve que ficar, e nesse fica aí, ela passou 2 meses, ela com o esposo, as filhas, e a gente teve que se virar inventando programação para as meninas, para as crianças. Então, eu ia no YouTube, vamos fazer atividade física, vamos não sei o quê. E aí ficava todo mundo, né? Ligava lá a TV e pegava uma aula daquelas que tem disponível lá no YouTube, e ia todo mundo para a atividade física. E aí depois eu comecei a ver, gente, eu acho que dá certo Pilates online, porque se a gente consegue dar conta desses movimentos aqui, nesse momento, eu acho que dá certo Pilates online. Aí quando começou a sair sua propaganda lá, né, aí eu vou arriscar. Antes eu também era temerosa, né, sem achar, com medo, né, eu vou entrar aqui, será que isso depois eu não vou me prejudicar, sei lá, isso é verdade, não é? Mas eu tenho uma filha que é psicóloga e ela também só atende online, né? E ela intensificou muitos atendimentos dela no período da pandemia aqui. Então, eu já estava acompanhando o processo de divulgação dela, tudo. Eu digo, não, eu acho que é... Aí eu falei com ela, Tairine, tu acha que isso aqui é parecido com o que tu faz? Ela é a mesma coisa. Eu digo, depois eu vou me inscrever nessa turma aqui. Aí pronto, aí me inscrevi. Que legal. Então, e seu grande medo era de se machucar mesmo, fazendo online? Era, assim, de fazer errado, Uhum, né? De me machucar mesmo, assim, de não dar certo, né? uhum. Porque, assim, eu digo, como? Se eu não tenho aqui as máquinas que tem lá com o profissional, né? Como é que eu vou fazer? Então, assim, eu achava que não ia funcionar por conta disso. Primeiro que não, eu não ia dispor dos equipamentos, né? E depois, né, que eu poderia fazer errado. Pronto, o medo era isso, achava isso mesmo, que E não tinha aí, como. e aí, como foi a experiência, então, depois? O antes e o depois? Não, eu só falo bem, tá entendendo? Assim, hoje eu sou, assim, a admiradora, né, do seu trabalho, do seu projeto. Eu acho que é muito interessante. Fiquei surpresa com a sua mensagem, pedindo para conversar pessoalmente. Eu digo, então ela está lá, investigando mesmo o pessoal dessa turma. Porque eu só pegava a aula depois, né? E às vezes, quando eu não gostava da aula que eu tinha feito, eu voltava a repetir a aula, né? Então, tinha as paradas, olhava e voltava a repetir a aula depois. Então, tudo foi muito lento para mim. Eu ia no outro ritmo, né? Então, as aulas iam chegando e eu lá no começo. Aí eu achava que não tinha sentido a minha interação se eu não estava tendo dificuldade. Quando eu tinha dificuldade, eu voltava para a aula, repetia, né? E, aliás, eu faço isso, né? Quando eu tenho dificuldade, alguns movimentos ainda, eu não consigo o nível de flexibilidade, eu ainda fico no movimento alternativo, que eu ainda não consigo chegar no nível mais desafiador, né? Assim, mas eu inclusive, já fiz propaganda, né? Assim, das tuas aulas. Eu digo para as minhas filhas, a minha ginecologista, no mês passado, mês atrasado, acho que foi, ela disse, Neidmar, como é que tá as tuas atividades físicas? Aí eu falei para ela, né, como era que estava. Ela disse, engraçado, tu faz o Pilates online, faço, e eu gosto muito. Eu me surpreendi, aí fui dizer para ela, né, que me surpreendi, aí ela, mulher, me dá o nome, me dá a referência, porque é uma possibilidade de eu falar isso para as minhas pacientes, não sei o que eu digo, pois pode falar e pode dizer que dá certo, não sei o Que quê. Aí, então, legal. assim, né, eu já fiz foi divulgação, assim, do seu projeto, falando para ela e dizendo, porque ela disse, inclusive para mim mesmo, que eu não tenho tempo também, que eu atendo o dia todo aqui, fica complicado. Aí eu disse para ela, né, que
e dava certo. E ela, inclusive, foi uma das coisas que ela primeiro me perguntou, e como é que você faz? Porque você tem todos os equipamentos lá. Aí eu fui explicar para ela como era que funcionava, né? Que alguma coisa precisava, mas muita coisa era usando o próprio corpo e o que você tinha, né? Que era o alternativo. Aí ela gostou também da ideia, né? Exatamente. A gente não precisa ter os aparelhos, né? Na realidade, né, o método Pilates Online, ele é a junção de várias técnicas, né? Não somente do Pilates. Então, tem exercícios funcionais terapêuticos, tem exercícios de reeducação postural global, stretching global ativo, Feldenkrais. Tem várias técnicas que a gente usa somente o peso do nosso próprio corpo, né? E tem alguns acessórios que são opcionais, claro, mas que a gente consegue adaptar também usando almofada, usando uma bolinha que tem em casa, É. né? Então a gente consegue adaptar bastante coisa. E qual que você acha que foi o grande resultado assim que você teve com as aulas do método Pilates Online? Eu acho que a flexibilidade e as dores nas costas, né, que aliviaram muito. O joelho também, né? O joelho também aliviou muito, muito, né? Muito Legal. mesmo. E tem alguma coisa que estava mais difícil de fazer no seu dia a dia? Tipo, essa questão de agachar, por exemplo, que você falou. Você acha que melhorou através das aulas? Melhorou. Melhorou, hoje está tranquilo, tranquilo, né? Melhorou, está tranquilo. Agora sim, é impressionante. O mês que eu parei, né? Quando eu voltei, eu tive que ir devagarinho, porque quando eu voltei para ir lá para a aula que já estava nos exercícios avançados, aí já não foi legal o primeiro dia, né? Assim, foi bem, não, deixa eu começar aqui do mais leve aqui, porque esse negócio está forçando demais, né? Pronto, É, mas foi muito, muito bacana. quando a gente para, né, 15 dias é o tempo que a gente, se a gente ficar parada, a gente descondiciona tudo, em qualquer atividade física. Então, Uhum. o ideal é sempre voltar mesmo, voltar lá para as aulas mais fáceis, né? Vai avançando aos pouquinhos para você recuperar aquele tempo que você ficou parada, né? Mas que legal, muito bom. Mas, para mim, é muito importante ter as aulas ali comigo, né? Porque na hora que eu encontro uma oportunidade, eu vou lá e estou lá praticando. Ótimo, muito bom, muito bom. Então tá bom, tenho certeza que a sua história vai inspirar outras mulheres, porque tem muitas mulheres, né, por exemplo, que tem esse medo, né, de fazer online, se dá certo, se não dá certo. Às vezes acha que precisa mesmo de algum equipamento, que precisa de alguma coisa muito grande que você não tem em casa para fazer. Ou às vezes até mesmo tem uma dor nas costas, tem uma dor no joelho, mas não sabe por onde começar, né? Então vai ser muito bom. Obrigada, então. Um abraço para você, Nada, Neide. eu que agradeço. Um abraço para você também. E continue aí com esse compromisso, né? Muito Sim. bacana essa sua postura. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa foi a história da Neidmar. E eu espero que a história dela possa inspirar você e quem sabe, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, um dia você possa estar aqui dando essa entrevista para mim, contando para mim os seus resultados através das aulas do Método Pilates Online.